Olá, galera! Hoje a gente traz um artigo em que aborda o seguinte tema: o local adequado para o hidrogênio na tabela periódica. Bom, eu vou começar falando sobre o mistério. O que significa ser esse mistério? O hidrogênio ele ainda não tem um local certo na tabela periódica. O hidrogênio ele se encontra em cima do grupo 1, né, da família 1, que é a família dos metais alcalinos. Mas muitas outras tabelas trazem também o hidrogênio em cima do grupo 7, ou seja, na família 17. E até hoje o local do hidrogênio é muito discutido, em que eu trago aí no slide. O local do hidrogênio na tabela periódica ainda é objeto de dúvida, confusão e explicação que parece ser pouco mais do que numerologia. Ou seja, na citação do autor, ele traz diversos argumentos para comparar o hidrogênio tanto em cima da família da família dos metais alcalinos como da família dos halogênios, e traz um novo argumento, que é do hidrogênio em cima da família 14, ou seja, em cima do carbono. Eu já dei aí um spoiler, né? Porque eu falei que o autor ele traz um novo argumento, ou seja, uma nova ideia, porque até hoje a gente só conhece o hidrogênio em cima dos halogênios e dos metais alcalinos, e o autor ele traz agora uma nova ideia, que é em cima da família 14. Portanto, agora nós vamos começar a discutir sobre o hidrogênio nos metais alcalinos e sobre o hidrogênio nos halogênios, né? Mais à frente, eu vou trazer as ideias do autor sobre o hidrogênio em cima da família 14, né? Essa nova ideia, essa nova discussão. Portanto, a primeira discussão que se traz do hidrogênio nos metais alcalinos é por conta da sua distribuição eletrônica, né? Que é igual, que é 1s1. Mas, se a gente for levar isso em consideração, apenas a camada de valência, a gente teria que colocar também o hélio, por exemplo, na família dos metais alcalinos terrosos. Mas é claro que nenhuma tabela ela vai fazer isso, entendeu? Porque ele só possui a mesma camada de valência, mas a química deles, a química do hélio com os metais alcalinos terrosos, é totalmente diferente, totalmente. O hélio, ele tem uma química nobre, ele é o gás mais nobre dos gases nobres, né? Então, portanto, a distribuição eletrônica, ela não justifica a posição do hidrogênio em cima dos metais alcalinos. O próprio artigo, ele fala que isso não é química, que isso é uma numerologia. Então, isso não é válido, porque a tabela periódica, ela não avalia só essa distribuição eletrônica. Ela avalia as propriedades físicas, as propriedades químicas dos elementos. Um outro argumento seria que em alta pressão, o hidrogênio ele torna-se um condutor. Mas, se a gente for ver, o hidrogênio ele se comporta com metal, não é isso? Então, tá falando a verdade. Só que ele vai se comportar como um metal em uma pressão muito alta, são 140 gigapascal. É uma pressão incondicional. Então, ele só vai se comportar como um metal em uma pressão que na Terra não faz sentido. Na Terra não existe essa pressão. Então, como ele vai se tornar um metal, vai se tornar um condutor, se ele precisa de uma pressão não existente aqui na Terra? Se for assim, o boro, o oxigênio, o enxofre, o selênio, entre outros, eles vão se tornar condutor também, porque eles se tornam condutor em altas pressões. As propriedades metálicas do boro é muito maior que a do hidrogênio, ou seja, o boro ele é muito mais metálico, é muito mais condutor do que o hidrogênio. Então, não é válido falar que o hidrogênio ele vai se tornar um metal alcalino nessa condição de pressão. Não é válido.
E sem contar também que a energia de ionização do hidrogênio, ela é totalmente diferente dos metais alcalinos. Ela é muito maior, né? Portanto, não há argumentos para colocar o hidrogênio no grupo dos metais alcalinos. Bom, a outra discussão é a do hidrogênio nos halogênios. Bom, o primeiro argumento que traz, né, é que o hidrogênio ele pode formar hidretos, assim como os halogênios podem formar haletos. Mas se a gente for comparar os dois, as suas propriedades químicas, elas são totalmente diferentes. Os hidretos, eles são uma base muito forte e eles são muito estáveis quando se comparado aos haletos. Então, é falho colocar o hidrogênio na família dos metais alcalinos, é mais falho ainda colocar o hidrogênio no grupo dos halogênios. Então, desde 1964, o artigo traz, né, que essas questões sobre a colocação do hidrogênio na tabela periódica, elas continuaram sem resolução. E um exame mais aprofundado, né, que a gente está fazendo aqui, está comparando as duas famílias, elas mostram que a semelhança do hidrogênio com os elementos do grupo 1 ou do grupo 7 é muito superficial. Há algum tempo, a localização do hidrogênio na tabela periódica vem sendo discutida. Afinal, a distribuição dos elementos na tabela tem como base o número atômico dos elementos ou as suas características químicas. Se pararmos para observar a tabela, existe um conflito entre os dois conceitos. Dois exemplos disso é o hidrogênio e o hélio. No caso do hidrogênio, foi usado como base seu número atômico. Já se fôssemos usar o mesmo raciocínio da numerologia no hélio, ele teria que estar na segunda família, no caso, os metais alcalinos terrosos, pois seu número de elétrons na sua última camada é 2. Porém, o hélio foi avaliado por suas características químicas, fazendo com que ele fosse considerado um gás nobre. Então, se o hidrogênio está nos metais alcalinos por conta do seu número atômico e não pelo fato de ser um metal, e o hélio nos gases nobres por causa das suas propriedades químicas, nós temos aí um conflito entre a numerologia e a química. Mas por que o hidrogênio não foi avaliado da mesma forma que o hélio? Seria possível ele estar em outro lugar na tabela, sendo avaliado por suas características químicas? A posição do hidrogênio na tabela periódica é algo que tem sido muito questionado e muito discutido também. Geralmente, nós vemos o hidrogênio acima dos metais alcalinos na tabela periódica. E por que isso acontece? Porque assim como todos os metais alcalinos, o hidrogênio tem apenas um elétron na sua última camada de valência. Então, se nós formos classificar a posição do hidrogênio na tabela periódica e se isso dependesse da distribuição eletrônica, por que então que o hélio não poderia participar do grupo dos metais alcalinos, já que ele também tem 2 elétrons na sua camada de valência? Isso porque, assim como todos os outros metais, assim como todos os outros gases nobres, o hélio ele tem a sua última camada de valência totalmente preenchida. Isso é uma propriedade química que difere ele muito de outras famílias. Se nós formos levar em consideração as propriedades físicas e químicas do hidrogênio, essa posição não é aceitável, porque é assim que a tabela deveria ser organizada, pelas propriedades físicas e químicas, e não é isso que nós vemos. Primeiro porque o hidrogênio ele não tem caráter metálico, e para ele possuir um caráter metálico, ele teria que ser submetido a pressões extremamente altas. E se dependesse também dessa questão de pressão, tanto o boro como o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o fósforo também são condutores em alta pressão. Outro fator também que difere muito o hidrogênio dos metais alcalinos é a sua energia de ionização, que é muito maior do que a dos metais alcalinos. Isso porque o hidrogênio ele possui apenas
um elétron na sua camada de valência e ele possui apenas uma camada. Então, esse elétron ele está sendo fortemente atraído pelo núcleo. Então, isso dificulta muito a retirada daquele elétron, diferente dos metais alcalinos, que têm a sua retirada mais fácil. Por essa razão e outras também, como a eletronegatividade, que também é muito diferente, e outros fatores, outras propriedades físicas e químicas do hidrogênio, não o lugar onde ele está localizado, onde ele está hoje, em cima dos metais alcalinos, não é satisfatório. Outro lugar onde nós também encontramos o hidrogênio é nas famílias dos halogênios, mas só que também eles possuem propriedades físicas e químicas muito diferentes, como por exemplo, o hidrogênio, quando ele reage com metal, ele forma hidreto, e quando o halogênio ele reage com metal, ele forma um halogênio. Aqui vocês podem ver o exemplo do hidreto de sódio, que é a ligação do sódio, que é o metal, com o hidrogênio. E daqui nós temos também, do outro lado, o cloreto de sódio, que é a ligação entre o sódio e o cloro. Bom, isso difere muito essas duas reações, esses dois compostos. Também por quê? Porque a ligação entre o sódio e o cloro é muito maior, é muito mais forte em relação à ligação do hidrogênio com o sódio. Agora eu vou falar sobre a semelhança do hidrogênio à família do carbono. Assim como o carbono, o hidrogênio possui a camada de valência 50% preenchida. Aí você vê a distribuição eletrônica do hidrogênio, um S2, e a distribuição do carbono, em que o segundo nível está configurado com 2 S2 e 2 P2, ou seja, comportando 50% dos elétrons de valência. O segundo argumento que o autor usa para defender essa ideia da familiarização do hidrogênio com o carbono é os valores de energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade semelhantes. A formação de compostos intrafamília. Você vê aqui o exemplo dos metais, os metais alcalinos, que é o NaK, composto intrafamília, o ClF dos halogênios. E na família 4 nós temos o exemplo principal, o mais comum, que é o metano. Outro fator a ser levado em consideração são as energias de ligações similares entre o hidrogênio e o carbono. Vamos pegar aqui os exemplos entre as ligações lítio-lítio, lítio-potássio e potássio-potássio, as ligações entre os metais alcalinos. Você nota uma certa variância de 54 kJ por mol a 100 kJ por mol. Já você pega a ligação de hidrogênio e faz essa relação hidrogênio-hidrogênio. A ligação hidrogênio-carbono, carbono-carbono, você nota também essa variância. 376 kJ por mol a 435. Você nota que é quase a mesma variância. Ou seja, o hidrogênio, é fato de que o hidrogênio está mais familiarizado com as características dos elementos da família do carbono. O autor leva também em consideração o pKa dos ácidos conjugados de bases nitrogenadas. Eu tenho aqui o íon amônio, que apresenta o pKa igual a 9,29, e substituindo esses íons por grupos metila, eu tenho aqui o trimetilamina, que no caso em forma cátion fica trimetilamônio, que tem o pKa igual a 9,79. Você nota também uma certa semelhança entre esses valores. E assim como o carbono, o hidrogênio forma compostos moleculares gasosos com os halogênios. Eu tenho um exemplo aqui, o HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Aqui nós temos uma ligação covalente entre o HCl, que é diferente de NaCl, que é o cloreto de sódio, que forma uma ligação iônica, que é a ligação de doação de elétrons. Nesse caso aqui, a ligação covalente é de compartilhamento de elétrons. E nesse outro caso nós temos aqui um composto gasoso, que é o cloreto de metila, realizando o mesmo esquema de ligação covalente do HCl. Então você tem aqui
a capacidade do hidrogênio de formar compostos moleculares gasosos, que é semelhante à do carbono. Quando ligado a metais, o hidrogênio forma hidretos, assim como o carbono forma carbânios. Eles formam bases muito fortes. Por exemplo, nós temos aqui o LiH e o NaH, que são muito parecidos com o LiCH3 e o NaCH3. Afinal, nós temos o H- e o CH3- como ânions nessas moléculas, portanto, formando bases fortíssimas. Então, galera, agora eu irei mostrar a tabela que o autor sugere, certo? O hidrogênio sobre o meio da linha acima do carbono. Nós podemos observar nessa figura abaixo. Vocês podem observar o quão bem as propriedades físicas relevantes exibem as origens genéticas da química em cada grupo familiar. Nós podemos ver que na tabela periódica eles colocam o hidrogênio na família do carbono e do silício, onde os valores de eletronegatividade são mostrados no canto superior esquerdo de cada caixa. Os valores de potencial de ionização são mostrados no canto inferior esquerdo e os valores de afinidade eletrônica são mostrados no canto inferior direito da caixa, certo? E só relembrando aqui, para quem já esqueceu ou tem alguma dúvida, os valores de eletronegatividade é uma propriedade periódica dos elementos que indicam a tendência que cada um tem de atrair os elétrons em uma ligação química. Já os valores de potencial de ionização ou energia de ionização correspondem à energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. O átomo ou íon só perderá elétrons se ele receber energia suficiente, que é a energia de ionização. E por fim, os valores de afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que é uma das propriedades periódicas existentes, avalia a quantidade de energia liberada quando um átomo, em um estado fundamental, isso quer dizer neutro, recebe um elétron.